Gênesis 19, de 1 a 5. Ao anoitecer, vieram os dois anjos de a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar os pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo e de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Muito bem. Esta é a experiência que Moisés narra a respeito de Sodoma e Gomorra, quando ele faz o registro de Gênesis, especialmente para os hebreus. É óbvio, nós temos sempre que lembrar que Moisés está organizando o texto e escolhendo, instruído pelo Espírito Santo de Deus, escolhendo fatos importantes da história daquele povo para relatar para os hebreus, que precisavam conhecer Deus, conhecer a sua história, precisavam confiar, ou depositar toda a sua confiança em Deus. E não apenas depositar a confiança em Deus, mas obedecer a Deus e a sua vontade. E então cada um desses capítulos de Gênesis, depois de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, cada um deles foi escolhido, divinamente inspirado por Deus, escolhido por Moisés, dentro de uma história que é vastíssima, é muito grande. E obviamente aqui é apenas um resumo do resumo do resumo dessa história. O que Moisés escolheu, inspirado por Deus, para pôr nesse texto, é aquilo que era absolutamente relevante, tanto para o ensino para aquele povo hebreu, que estava caminhando do Egito para a Terra Prometida, e que é absolutamente necessário e útil para o nosso ensino, conforme 2 Timóteo diz, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. E então, quando nós nos deparamos com um texto, com uma narrativa como essa daqui, nós temos que aproveitar cada letra dessa narrativa, porque se esta narrativa, entre todas, entre muitas, na história do povo hebreu foi escolhida, é porque ela tem uma mensagem muito importante para o nosso coração. Os protagonistas dessa história são os anjos que visitaram Abraão, com uma única exceção. Quando chegaram lá na tenda de Abraão, eram 3, e nós sabemos que um deles, pelo texto do capítulo 18, era uma teofania, era uma manifestação de Deus, e conversou com Abraão depois que estes anjos saíram e vieram aqui para Sodoma. Quando esses anjos estavam chegando em Sodoma, eles foram reconhecidos por Ló. Ló era um homem piedoso. Ele era sobrinho de Abraão, e embora ele tivesse feito uma escolha errada, quando ele escolheu o melhor lugar para si, ao invés de dar para o seu tio, ele fez uma segunda escolha errada também, quando ele deixou a vida no campo e veio morar na cidade. Mas ainda assim, em nenhum texto é dito que Ló vivia uma vida dissoluta, uma vida de pecado. Muito pelo contrário, dentro daquela cidade ele era talvez o único homem, junto com as suas filhas, que ainda era um homem temente a Deus. E é exatamente por causa desse temor a Deus e por causa de ser um homem piedoso que ele deve ter reconhecido que aqueles 2 varões que chegavam à porta da cidade não eram 2 homens comuns, mas eram homens enviados por Deus.
Ou talvez ele simplesmente fez isso porque ele conhecia a malignidade, a maldade dos seus amigos ou das pessoas que moravam naquela cidade, e querendo ele livrar aqueles visitantes desavisados, ele logo ofereceu hospitalidade para estes dois anjos, para que eles ficassem em segurança durante a noite. A ideia é que talvez Ló tenha enxergado nestes homens pessoas estranhas que nunca tinham vindo ali e que, portanto, estavam passando desavisadamente sem saber a gravidade do que estava acontecendo dentro da cidade. Essas cidades antigas, elas eram cercadas por muros, e aqui não é diferente. Quando o texto diz que Ló estava sentado na entrada da cidade, junto aos muros daquele lugar, aquelas cidades, elas eram lugares fechados. Essas cidades todas do Oriente, no tempo do Antigo Testamento, eram cidades muradas, cidades completamente fechadas, e eles gostavam. Uma das maneiras de você demonstrar que a cidade era rica e poderosa era construir muros cada vez mais altos, fortes, e também colocar portas muito bem trabalhadas, portas gigantescas, com ferrolhos de bronze, algo que brilhasse, madeira nobre, alguma coisa desse tipo. E próximo a esses muros, uma vez que naquela época não existiam prefeituras, e ainda nem existiam, nesses dias aqui de Ló, palácios onde os reis ou os líderes das cidades viviam. Até aqui, por exemplo, não é nenhuma questão de monarquia. Aqui é uma questão de que existiam ali governadores, líderes da cidade. E segundo a maioria dos historiadores, o lugar onde você encontrava os líderes das cidades, ou se fosse numa iniciante monarquia, os príncipes, ou talvez o monarca da cidade, era junto aos muros. Porque eram nos muros que se praticava o comércio, do lado de fora da cidade. E então, durante o dia e no início da noite, os homens da cidade ficavam todos naquela região, fazendo negócios. As pessoas importantes da cidade eram encontradas ali, os líderes ficavam ali, conversando, fazendo os seus arranjos. E então, não é dito se Ló era uma pessoa importante na cidade. O que nós sabemos de Ló é que ele era um homem muito rico, né? Tanto que quando ele e Abraão se separaram, eles se separaram porque eles tinham um rebanho tão numeroso que não havia terra que conseguisse dar conta dos dois caminhando juntos. Então, ele era um homem riquíssimo. Então, naturalmente, naquela cidade, ele deve ter alcançado algum posto de destaque. Ló estava lá na porta da cidade e se aproximam, então, esses dois indivíduos, que nós não sabemos bem se Ló os reconheceu por sua piedade, que eram anjos do Senhor, ou se ele simplesmente quis ser hospitaleiro e livrar aqueles homens da maldade dos moradores de Sodoma. O fato é que Ló se apresenta para eles e diz: olha, venham ficar na minha casa. Ele se prostra, né? Isso não é incomum entre os ancestrais dos hebreus, ou esses homens daquele período. Era muito comum você demonstrar hospitalidade se abaixando e se curvando diante de uma pessoa estranha. E então Ló se curva diante deles, e ainda a gente continua sem saber se isso é uma questão de reconhecimento de que eles eram anjos. Se fosse o dobrar-se aqui seria um equívoco, porque a Bíblia tem vários textos onde anjos repreendem, como repreenderam Daniel, como repreenderam João, por se dobrarem diante dele. Então acredito que não é um dobrar de adoração, é um dobrar de uma demonstração de educação, de hospitalidade. Ló se dobra diante deles e lhes chama imediatamente: eis agora, meus senhores. Esse agora aí dá a ideia de que precisava ser naquele momento, eles não podiam esperar. Então, parece, que o texto demonstra, parece que Ló realmente estava preocupadíssimo com aqueles homens que estavam chegando ali na cidade. Ele diz: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Vamos sair daqui de perto dos muros e vamos para dentro da minha casa. Pernoitai nela, lavai os pés, e eu vou levantar vocês de madrugada para vocês saírem. Aqui fica claro então já que Ló estava preocupado com a vida deles. Porque o natural de alguém que é hospitaleiro, então, vocês vão ficar comigo uma semana, um mês, fica lá bastante tempo.
Agora, você chega para o cidadão e fala, vamos logo para minha casa. E eu vou acordar vocês de madrugada, e de madrugada vocês vão embora. Então, esse acordar de madrugada e mandar despedir os hóspedes não tem nada de hospitaleiro. Só algo justifica esse tipo de atitude de Ló. É a preocupação com a vida deles. Preocupação que vai se confirmar. Então, Ló era um homem hospitaleiro, mas era um homem hospitaleiro dentro de uma cidade de pessoas más, de pessoas maquiavélicas, de homens completamente de moral distorcida e completamente entregues à maldade do pecado. Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre como que Sodoma chegou a esse estado. Só para relembrar, Sodoma era um lugar onde havia fartura de pão e tranquilidade. Isso gerou nos homens de Sodoma orgulho, gerou presunção e soberba. E por causa dessa soberba deles, eles caíram em ruína. E nós falamos bastante na semana passada que um dos grandes problemas que pode acontecer para o homem é a desocupação. E a cidade de Sodoma, todos que viviam lá eram tão fartos, eram tão ricos, eram tão abastados, que os homens não se ocupavam. E uma vez que eles não ocupavam o tempo deles, o que aconteceu foi que a degeneração moral, ela atingiu uma velocidade absurda. De lá para cá eu fiz uma pesquisa e é interessante que cidades que têm um nível econômico muito alto, elas não sofrem com violência do tipo armada. Roubos, furtos, homicídios, tem um número muito baixo. Mas em compensação, você vai ter um alto índice de abuso sexual, muito alto, né? Você vai ter um alto índice de viciados, né? Você vai ter um alto índice entre a juventude de suicídio. Tudo isso você encontra em cidades que têm um nível econômico muito alto, quase na sua predominância. Você pode pesquisar cidades aqui no Brasil, mas aqui não são poucas que têm essa hegemonia, mas cidades norte-americanas existem muitas, e o índice é muito grande. Inclusive existem séries de televisão falando sobre isso, né? Tem uma série que narra muito o que acontece num bairro famoso, um bairro rico de Beverly Hills, um bairro fechado, né, murado, um condomínio fechado, e tem um policial que é especialista, ele cuida, é como se fosse o xerife daquele bairro, mas os crimes que acontecem lá são crimes que assustam a CIA, o FBI e todas essas companhias de investigação, porque são crimes muito bem elaborados e são coisas, não é aquele roubo à mão armada na rua, mas estupro, violência, sequestro, tudo velado, fechado. Quem vê do lado de fora parece que aquilo ali é o paraíso. Se eu não me engano, o nome da série é Crimes no Paraíso. Tá? Então, a incidência é muito grande, e nós falamos um pouco sobre isso semana passada, inclusive usando o exemplo de Davi. Enquanto todos os homens estavam na batalha, ele ficou no palácio sem fazer nada, e quando ele ficou no palácio sem fazer nada, foi que ele caiu em tentação, cedeu em tentação, adulterou, depois tramou a morte de um de seus líderes. Isso tudo é resultado da falta de trabalho. Então o trabalho é uma bênção, né? Esse sonho de consumo, de ganhar muito dinheiro para não ter que fazer nada, isso é uma desgraça. Uma desgraça porque o homem com a cabeça vazia, desocupada, ele vai se tornar muito perverso, né? E esse texto é um texto que mostra isso, só para a gente lembrar como é que Sodoma chegou nesse estado. Agora, imediatamente na sequência, depois que Ló chama esses homens para sua casa, ele na sua casa os trata tão bem quanto Abraão os tratou lá na sua tenda. Mandou preparar pães asmos, serviu um belo banquete para aqueles homens, e quando estes homens estavam, o texto diz que eles estavam para se deitar, estavam para adormecer, né? Então, altas horas da noite, os homens da cidade se voltaram contra a casa de Ló, e olha que interessante, para não dizer algo muito triste, interessantemente triste e infeliz, tanto os moços como os velhos, sim,
todo o povo e de todos os lados. Ou seja, quem foi bater na casa de Ló, querendo aqueles homens, e Moisés, quando faz o registro, deixa claro, querendo aqueles dois homens para abusar deles. E o termo abusar usado aí é o termo usado para abuso sexual. Eram moços no Antigo Testamento, é uma descrição para qualquer indivíduo até na faixa dos 20 anos. Tudo é moço. Tá? Se pegar uma criança é moço, se pegar um do tamanho do Luiz Guilherme é moço, tá? É tudo moço. Tá? E velho é qualquer um que já tenha entrado na vida adulta, já são os velhos. Então, ou seja, tinha lá no meio menino, tinha adolescente, tinha jovem, tinha homem adulto e tinha homem idoso. Sem exceção, todo o povo e de todos os lados da casa. Eles chegaram e eles exigiram de Ló que ele chamasse aqueles homens que Ló tinha tentado esconder, né, que trouxe lá a tardinha para a casa dele, para que abusemos desses homens. Até aqui é o texto que nós lemos nessa noite. O abusar aí é o pior tipo, ou um dos, para não dizer, depois lá na frente vou voltar nessa frase para concluir ela. Um dos piores pecados que são registrados nas Escrituras. Eu não queria, domingo eu citei rapidamente o texto de Romanos capítulo 1, para não me estender demais, mas Romanos capítulo 1 é um texto que fala claramente sobre o fato de homossexualismo ser não apenas um pecado, mas ele é colocado e apresentado pelo apóstolo Paulo em Romanos 1 como o pior estágio de degradação do gênero humano. Qual é o fundo do poço, realmente? Homicídio é pecado? É. Mas ele ainda não é colocado no alto da classificação, ou no fundo do poço. E uma série de outros pecados, inveja, cobiça, mentira, e por aí vai. Tudo é pecado e diante de Deus, todos têm o mesmo peso. Mas, ao que tudo indica, as Escrituras mostram homossexualismo não apenas como um pecado da maior gravidade, mas mostra o homossexualismo como um pecado de punição. E o que seria isso, um pecado de punição? Quando você lê o texto de Romanos diz que, por causa dos homens deixarem de adorar o Criador e adorarem a criatura, por causa dos homens trocarem a verdade de Deus pela injustiça, por causa dos homens se entregarem ao pecado, Deus os entrega a uma disposição mental reprovável para praticarem todo tipo de coisa inconveniente. E aí Paulo começa, qual que é a primeira que ele vai falar? Deixando o homem o contato natural com a mulher e se inflamando em sensualidade com o próprio homem. E depois ele faz o mesmo exemplo usando a mulher. Vejam só, o que na teologia esse texto ele é classificado como uma declaração de abandono judicial. O que seria o abandono judicial? Pense que no tribunal de Deus, Deus está olhando todos os réus, e especialmente esses que não apenas são réus, mas eles insistem em continuar praticando os seus pecados, e Deus faz o que com eles? A vida deles é a maior prova do crime deles. O crime deles é indefensável. Eles são indesculpáveis. E como que Deus pune esses homens? Porque ele ainda aguarda o juízo final, então ele tolera. Mas a tolerância de Deus não é uma tolerância sem ação judicial. Ele tolera o pecador, mas ele ao mesmo tempo já vai dando uma dose de juízo para este homem. Juízo no sentido de disciplina. Que dose de juízo é essa? Deus entrega o homem aos seus próprios pecados. Tá? Pecado por pecado, essa é a ideia. Como é que eu vou pagar a minha dívida diante de Deus? Você vai pagar com pecado. Ou seja, o pecado, ele faz bem ou ele faz mal para o homem? Faz mal. Como é que Deus pune
o homem que peca, deixando o caminho aberto para ele pecar mais ainda. Porque o pecado que ele está cometendo está causando mal a ele. Como é que Deus abençoa o homem e restaura o homem? Transformando o coração dele para que ele não tenha gosto pelo pecado. Quanto menos pecar, melhor será para o coração dele, será para a mente dele, será para o corpo. Agora, quando Deus faz assim, não, esse aí eu não vou interferir. Ele que peque o tanto que ele quiser pecar. Isso já é uma condenação. E é uma condenação prévia antes daquela que vai ser na eternidade. É uma condenação prévia e a sentença é o próprio pecado. E quando a Bíblia vai falar sobre pecados que são sentenças contra o homem, Paulo vai lá e coloca o homossexualismo como o pior deles, o maior deles. Então, dentro desse quadro do que a Bíblia descreve do que é homossexualismo, homossexualismo é um pecado de punição contra o pecador. Ou seja, Deus deixa o homem fazer isso como uma punição por este homem ser um pecador. Então, é assim que o homossexualismo é apresentado dentro da Bíblia, como um pecado pior, porque ele não é apenas uma desobediência, ele é uma desobediência consentida por Deus como castigo do homem. Então, o que aconteceu nessa cidade? Essa cidade, ela se entregou à soberba, ao orgulho, à arrogância, à idolatria de si mesmo, ao narcisismo. E Deus faz o que com essa cidade? Deus tira os freios éticos. Deus ergue os freios. Então agora, fermentem do que vocês gostam. Vocês não gostam de adorar o próprio homem? Então se esbaldem com o próprio homem. E é isso que acontece na cidade. Há uma perversão moral e os níveis éticos, eles caem completamente. Nós vamos ver aqui no texto. Eles caem de uma forma absurda. E o resultado final é uma sociedade que Deus decide extirpar da face da terra, exemplarmente, para mostrar como é que Deus trata esse tipo de coisa. O que acontece em Sodoma e Gomorra é um retrato do que vai acontecer no juízo final. Deus vai tolerando através do abandono judicial, ou seja, Deus tolera esse pecador, mas não sem deixá-lo com uma disciplina. E a disciplina qual que é? É o próprio pecado que ele comete, ainda pior, como por exemplo o homossexualismo. E esse tipo de disciplina é o que vai mantendo estes homens sob controle até o último dia, quando daí o Senhor vai destruir e vai colocar estes homens no lago de fogo e enxofre, onde eles queimarão. O que aconteceu numa noite em Sodoma vai acontecer por toda a eternidade contra os homens que não se arrependerem dos seus pecados. Então, a história ela é ilustrativa e a história ela é tipológica de como Deus trata o homem em seus pecados, o homem não arrependido, e o resultado final, o que aguarda estes homens. Muito bem, então, vejam só a gravidade do estado ético e moral destes homens. Ló, para tentar aplacar a fúria deles, faz algo que também é inexplicável, a gente não consegue entender. Agora sim eu tenho certeza que depois que ele colocou esses dois homens para dentro da sua casa, ele descobriu que eles eram anjos. Porque a única coisa que justificaria, eu falei Jó, né? Ló. A única coisa que justificaria Ló vir à porta e oferecer as suas filhas, as mulheres da casa, para aqueles homens que estavam do lado de fora, para que fizessem o que bem entendessem com elas, mas não tocassem naqueles homens, a única coisa que justificaria isso é Ló ter a absoluta certeza de que se tratavam de anjos. E aí, é bem provável que ele estava tentando defender a cidade, porque na mente dele ele deve ter imaginado, se esse pessoal tentar fazer o que eles estão querendo fazer com esses anjos, vamos morrer todos, porque eles vão destruir essa cidade. E então, aqui tem algo interessante, você tem Ló
tentando de algum jeito salvar a cidade. E não é de um jeito fácil, é de um jeito sacrificial, porque ele está oferecendo as mulheres da casa. Ou talvez ele tivesse tanta certeza que eles não iam recebê-las, que ele fez isso. Mas veja a sequência do texto lá, o versículo 6. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou-a após si, e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí, e acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. Em outras palavras, estão dizendo: olha, esse cidadão que chegou aqui é um estrangeiro, ele está querendo dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente pode, o que não pode, ele está querendo ser o juiz da cidade. E aí o versículo continua: a ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta e feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora. Mas percebe a gravidade desse negócio? Ló oferece filhas virgens e os homens não quiseram. Eles queriam os 2 que estavam lá dentro. Tá? O que é isso que está acontecendo em Sodoma e Gomorra? O que está acontecendo em Sodoma e Gomorra é esse pecado, que é um pecado de condenação contra o próprio pecado. Esse pecado de Sodoma não era a falta de hospitalidade, como alguns tentam dizer. Tem gente que tenta justificar o homossexualismo e dizer que o homossexualismo não aparece na Bíblia dessa maneira, violenta, não. Não, o que estava acontecendo lá em Sodoma é que o povo de Sodoma não gostava de receber ninguém. E como Ló foi lá e foi hospitaleiro, eles ficaram com raiva de Ló, porque Ló tinha sido hospitaleiro. É uma desculpa esfarrapada, porque o texto diz claramente que eles queriam abusar dos homens. Ok? O que estava acontecendo naquela cidade era a prática do homossexualismo desenfreada. Prática essa que é condenada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E não é por causa de um único exemplo, como o exemplo aqui de Sodoma. A Bíblia está cheia de exemplos e motivos pelos quais o homossexualismo é pecado. E numa sociedade como a nossa, nós precisamos conhecer estes argumentos e precisamos bater seriamente na tecla. Porque o que, por exemplo, as escolas estão fazendo com as crianças é insistir e inculcar na mente delas que isso é algo normal. Normal. Para não dizer que tem escola quase que incentivando. Mas eu não vou entrar nesse ponto porque eu não vi ainda. Embora toda hora tenha alguém falando nisso. Para não dizer que tem cartilha paga pelo próprio governo incentivando essas coisas. A gente sabe que tem. Eu não vi nenhuma ainda. Então, não vou nem entrar nesse aspecto. Vou entrar só no aspecto de que a normalidade tem sido ensinada. E pelo simples fato de ensinarem a normalidade, nós precisamos acender a luz vermelha em casa, pegar os nossos filhos, sentar na nossa mesa e explicar para eles por que é pecado. Porque senão, daqui meia década, 2 décadas aí no máximo, nós vamos ter que estar aqui na igreja brigando para justificar por que nós não queremos aceitar isso como uma prática normal, e essa luta vai ser contra os nossos próprios filhos. Porque daqui meia geração, eles vão estar com a cabeça feita de que isso é normal, e a gente que vai estar lá com o cabelo branco, vai ter que se explicar. Se virar nos 30 para poder defender o que a gente acredita. Porque a sociedade tem trabalhado e trabalhado pesado através das mídias, através de filmes, novela, música, televisão, através de cartilha, através de tudo, para enfiar na cabeça dos nossos filhos que isso é normal. Que isso é desvio genético, isso não é pela vontade da pessoa. Vamos lá, vamos para a Bíblia aí. Práticas homossexuais, em primeiro lugar, elas são contra, o primeiro argumento, o homossexualismo é contrário à criação de Deus. Deus, quando criou, Gênesis 1, 26 e 27, diz que a humanidade foi feita macho e fêmea, homem e mulher. Macho e fêmea, assim Deus os criou. Deus criou os animais
todos, macho e fêmea, né? As aves, os animais terrestres, os animais marinhos. E Deus fez o homem macho e fez a mulher, a fêmea. Essa é a ordem natural, isso é biologia, isso é ciência. Não existe como mudar isso. Em qualquer reino animal, as coisas funcionam assim. Você precisa de um macho e você precisa de uma fêmea para você ter procriação. Essa é a ordem natural da criação. O padrão de um homem, de uma mulher, de um macho, de uma fêmea, é visto na criação e é visto inclusive na criação do homem, nas pessoas de Adão e Eva. Deus não criou Adão, Eva e Ivo. Eu estou me segurando para não falar outras coisas. Deus não criou coluna do meio. Deus não criou. Deus fez homem e mulher. Segundo, práticas homossexuais são contrárias à lei mosaica que foi dada por Deus. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Levítico, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 20, nós vamos encontrar claramente a proibição de atos homossexuais. Como o homem não deve se deitar com outro homem, e nem a mulher deve se deitar com outra mulher, porque isso é abominação. Outra coisa interessante, quando você lê no Antigo Testamento se deitar, é eufemismo, tá? Da nossa tradução. Porque um hebreu lendo no hebraico, o que está escrito lá é algo bem mais sério do que deitar numa cama. Porque a gente quando lê se deitar, a gente já pensa no nosso colchão fofinho e tal, a gente pensa nisso. Mas o termo que foi traduzido aí por se deitar é o termo de prática de relações íntimas com uma pessoa ou com um animal. Então, o texto diz que com homem não se... Depois leia Levítico inteiro, a partir de 18 aí, fala que você não pode se deitar com a sua mãe, e fala lá com a mulher do seu pai, né? Não pode se deitar com a sua mãe, não pode se deitar com a sua irmã. Ele não está falando de dormir junto não, gente. Vamos parar com essa... É eufemismo. Está falando que não pode se deitar mulher com mulher, não pode se deitar homem com homem. O filho não vai se deitar com seu pai, que é o que a gente acredita que tem acontecido lá com Noé. Cã abusou de Noé. Foi só enxergar. Porque seria absurdo uma coisa dessa. Não tem como um pai e um filho, uma mãe e uma filha conviver a vida inteira e não ter se visto nu nenhuma vez. O texto ali não é esse. O problema ali foi outro. O problema ali é muito mais sério do que normalmente a gente pensa. Tá? Só que o Antigo Testamento, ele está cheio desses eufemismos, você precisa ir lá e buscar. Você vai ver que os termos são os mesmos usados, tanto lá na história de Noé, quanto os usados em Levítico. Tá? Com seu pai, o termo é descobrir a nudez. Tá? Descobrir a nudez é uma expressão de abuso íntimo. Exatamente. Essas expressões todas são expressões eufemísticas. Elas estão sendo polidas. Mas o que está por trás dessas expressões todas são coisas feias. Coisas que são proibidas. Tá? Se também um homem, está lá em Levítico 20, 13, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Vocês lembram do que eu ensinei sobre o significado da palavra abominável? Vocês lembram, né? Não precisa eu fazer de novo. Não precisa eu fazer de novo, né? Então tá bom. Serão mortos, é o que o texto diz. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. A pena da lei mosaica para esse tipo de prática era a morte. Sem acordo. Terceiro, por que homossexualismo é contrário? Por que sexualismo é pecado? Primeiro, porque é contrário à ordem da criação. Segundo, porque é contrário à lei de Deus. Terceiro, porque práticas homossexuais são contrários à ordem natural e à decência. Romanos 1, 26 a 27, que é o texto usado aqui.
A ordem natural é a que Deus estabeleceu, que uma família é composta por um homem e uma mulher. Por isso deixará o homem a sua casa, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Qualquer prática de relacionamentos íntimos diferentes daquela praticada entre um homem e uma mulher dentro de uma relação de casamento, ela é pecaminosa. Quando ela une duas pessoas do mesmo sexo, ela não só é pecaminosa, mas ela é pecaminosa e abominável diante de Deus. E é um atentado não apenas contra a ordem natural que Deus estabeleceu, mas é um atentado contra a decência. É prática de gente degenerada. Lá em Romanos 1, versículos 26 e 27, eu vou ler para vocês. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Uma coisa interessante, que não sei se vocês lendo esse texto já se perguntaram, por que mulher aí aparece primeiro do que homem? Vejam só, as mulheres são pessoas mais racionais. Elas não são movidas por paixões da flor da pele. Mulher, ela, especialmente no que tange a relações íntimas, a cabeça dela precisa ser conquistada também. A mulher é mais pé no chão do que o homem. O homem é igual bicho. É igual bicho. Esbarrou, encostou, ele está... Né, o vulcão já está explodindo. Está com os nervos à flor da pele. Mulher não. Mulher não é assim. Quando Paulo começa falando que até as mulheres, entende o até? Ele quer dizer, olha, a gravidade do que está acontecendo é tão grande que até as mulheres que são mais sensatas, até as mulheres, que neste assunto elas têm mais sensatez do que os homens, elas se inflamaram. Agora, se as mulheres se inflamaram, como é que estava a situação dos homens? E Paulo estava falando isso com romanos, europeus. E você não precisa de Paulo para confirmar esses acontecimentos, porque livros de história que falam sobre o auge do Império Romano, eles contam que Roma, não na superfície, porque a superfície estava revestida de glória e de majestade, mas no subterrâneo de Roma, Roma era completamente tomada por banhos, que eram lugares, era um balneário embaixo da cidade. Existem escombros disso até hoje. Aliás, acredita-se que é a cidade que primeiro desenvolveu o sistema de esgoto, hidratação, sistemas subterrâneos, tanto de alimentação de aquíferos para a cidade, quanto também de esgoto, de água tratável e tudo. Estavam em primeiro. Só que aqueles banhos eram para quê? Acabavam as grandes conquistas, estes generais, estes soldados, eles vinham para a cidade, mas eles, depois daquelas campanhas de 10, 15 anos, no campo de batalha, eles se serviam sexualmente dos mais novos. Quando eles voltavam para a cidade, eles não queriam mais saber das suas mulheres só. Eles queriam as mulheres, mas queriam continuar tendo contato com os homens. Então, a maioria dos livros que falam sobre isso, eles dizem que no primeiro século, a sociedade romana era prioritariamente bissexual. A grande maioria era bissexual. Então, o que Paulo está dizendo aí é que, para os homens, já era uma coisa que não era incomum. Né? Mas o que está dizendo, olha, a gravidade do estado moral de vocês é tão grande que até as mulheres deixaram o contato natural de mulher se unindo a outra mulher. E os homens fizeram o mesmo. Não fala se foi antes ou depois, mas o que está dizendo é assim, é mais fácil imaginar um homem fazendo isso do que uma mulher. Por incrível que pareça, se você andar aqui, é que a gente não circula na cidade nesses horários. Sábado à tarde, domingo à tarde, nesses lugares onde tem aglomeração, assim.
Você vê essas mulheres chegando, tudo de mão dada, se beijando, né? Andando de moto, agarradinha. Eu trabalhei numa época que teve uma campanha que a Sibeli foi candidata a vereadora, e no comitê onde a gente ajudava, participava, tinham 400 pessoas que eram contratadas, a grande maioria das mulheres, todas homossexuais. Principalmente as mulheres que moram nos bairros de periferia aqui da cidade. E eu, junto com a Sibeli, tivemos a oportunidade de conversar com algumas delas. A gente acabou tendo um pouquinho mais de proximidade, eu dei pão diário para todo mundo, fiz devocional com várias. E elas diziam o seguinte, elas diziam assim, ó, nós não suportamos homem. Homem só serve para comer e beber às nossas custas, encher a cara no bar, chegar em casa e bater na gente. Eu vi fazerem isso com a minha mãe, fizeram isso comigo, eu não quero homem, eu quero mulher. Mulher não faz isso com a gente. Então, além de tudo, elas ainda têm justificativa, que elas consideram boa justificativa para a prática homossexual. E então, isso é degeneração ao extremo. Mas a gente vive aqui no nosso mundinho, né? E no nosso mundinho a gente não enxerga o que está acontecendo. Mas a nossa cidade está infestada. E o fato de ter um número, eu acredito que é maior de mulheres homossexuais do que de homens, isso mostra que a gravidade é muito maior do que a gente imagina. Tá? Nós estamos vivendo aqui como Sodoma. Os muros são bonitinhos. As casas são bonitinhas. Mas o que está escondido por trás desses muros, dessas casas, não tem nada de bonito. É algo horroroso. Como estava lá. Tá? É pecado. É algo que Deus condena. Essa degeneração moral, indecente, está por toda parte. Quarto, por que o homossexualismo é pecado? Porque as práticas homossexuais são contrárias ao reino de Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 10, diz assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ou seja, por que o homossexualismo deve ser condenado e ele é pecado? Porque ele é contrário ao reino de Deus. E se alguém quer fazer parte deste reino, tem que abandonar essas coisas. E se alguém pratica essas coisas, não faz parte desse reino. Eu queria saber como é que esses caras que legalizam o homossexualismo dentro da igreja e fazendo até casamento de pastor homossexual, ou de gente, ordenando pastor homossexual, o que eles fazem com esse texto aí? O que eles fazem? Eles devem rasgar da Bíblia, porque está aí. Efeminados. Efeminados. E aí eu tenho uma crítica um pouquinho com a nossa sociedade, porque a palavra efeminado aí significa homem com comportamento de mulher. Homossexualismo está exemplificado nesse texto com a palavra sodomita. A palavra efeminado não está nem falando de relações sexuais. A palavra efeminado, 1 Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 10. O que significa isso? Significa que homem tem que ter comportamento de homem. E mulher tem que ter comportamento de mulher. Essa mania da homarada aí, começar a ter comportamento de mulher, falar como mulher, ser delicado como mulher, né? Começar a fazer as unhas, ficar pintadinha, né? Ir toda semana no salão para fazer a sobrancelha. Isso é pecado. Está aqui dizendo. No reino de Deus, homem tem cara de homem. E mulher tem cara de mulher. Tá? Então tem que tomar cuidado. Né? Se filho começa a querer ser meio afeminado, pode chegar junto dele e falar assim, viu, você quer ir para o céu? Então você muda de vida. Porque o reino de Deus não é. Ah, mas... Não, pastor, eu sou eleito. Ah, é eleito? Ó, a Bíblia diz que os que são do reino de Deus, eles não são desse jeito.
Então, ou você está muito enganado, ou a Bíblia está errada. Eu não vou apostar em você. Eu aposto na Bíblia, não em você. Porque a Bíblia eu tenho convicção que está certa. Ela foi inspirada por Deus. Ah, mas todo mundo faz isso, todo mundo é assim agora, é o novo jeito. O novo homem, o homem moderno, o homem pós-moderno, é um homem mais delicado, é um homem mais sensível, né? É um homem que fica fazendo desenho na barba. Ah, faça-me o favor, né? O homem tem que ter cara de homem, tem que andar como homem, tem que falar como homem. E mulher também, mulher tem que se comportar. A gente convive com alguns casos, e eu conheço um caso, não tem muita proximidade, mas que um pai trata da filha, veste a filha, matricula a filha em coisa que é de homem, o tempo inteiro. Se você cruzar com a menina na rua, você não vai dizer que ela é menina nunca, você vai dizer que ela é homem. O pai está errado, redondamente errado, enganado, equivocado. Porque está apoiando a filha numa prática de pecado própria de quem não vai habitar no reino de Deus. E aí tudo depende do futuro que eu quero para o meu filho. Não, meu filho tem que ser feliz. Ah, você quer que ele seja feliz aqui 70, 80 anos? Vai lá. Só que eu não estou nem um pouco preocupado com a felicidade do meu filho nesses 60, 70, 80 anos que ele vai viver, se ele viver. A minha preocupação é a felicidade eterna dele. Eu recebi um videozinho essa semana falando sobre... Vários de vocês devem ter visto. A vitamina N. Vocês leram? Receberam o vídeo? Um médico falando que, olha, pais, vocês são os únicos que podem dar a melhor vitamina que o filho de vocês precisa. Porque ela não é encontrada na farmácia, você não vai encontrar ela na escola, você não vai encontrar essa vitamina em lugar nenhum. Ela só existe no pai e na mãe. É a vitamina N. Não. Palavra não, esse médico falando, é a melhor vitamina que você pode dar para o seu filho. O não ajuda a crescer. O não ajuda a crescer sem doença. O não ajuda a amadurecer. O não ajuda a sonhar. Né? Você fala não, ele fica sonhando com o que ele quer. O não ajuda a esperar. A vitamina não é maravilhosa. É maravilhosa. Tá? Existem homens efeminados porque existem pais que deixaram isso acontecer. Existem meninas masculinizadas porque tem pais e mães que deixaram isso acontecer. Porque pecador todo mundo é. Ah, mas meu filho é tão lindo, olha que princesinha. É pecadora. Se você não der o tratamento correto, essa pecadora vai crescer. E ela vai fazer coisas que vão te trincar de vergonha. O texto de 1 Coríntios é claro. Aqui não tem, não, mas Paulo estava na cultura tal, falando para... Não, o texto é claro. O texto diz, vou ler de novo. Não vos enganeis, não se engane. Nem impuros, eu não vou falar dos outros, porque não é o assunto agora, a gente pega, mas olha as palavras que estão aqui. Nem impuros, impuros aí, são pessoas imorais, pureza moral, está relacionado com imoralidade. Nem idólatras, e a idolatria é o culto à criatura, ao invés do Criador. Isso vem de várias formas, pode vir dentro da igreja, quando você adora um santo, um pastor, ou seja o que for, ou quando você para na frente do espelho e se adora, narcisistamente. Ou quando você para na frente de uma outra pessoa e venera e adora a pessoa mais do que qualquer outra coisa. É idolatria do mesmo jeito. Nem adúlteros. Quem são os adúlteros? São as pessoas que traem. E hoje em dia, traição pode acontecer de N formas. Naquela época lá, a traição era só cometer o ato de traição em si. Hoje em dia, o cara trai virtualmente e ninguém nem fica sabendo. Nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Quem são os sodomitas? São os que praticam o homossexualismo. Tá? Por que as duas palavras apareceram? Efeminados e sodomitas. Porque é uma escada.
é um degrau a mais. O efeminado está a um passo da sodomia. Então é pecado também. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, até o fofoqueiro está aqui, ó. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, aqueles que são crentes de verdade, eles não fazem essas coisas. E quem faz essas coisas não é crente. Mesmo que tenha carteirinha com um carimbo de 30 anos de igreja, quem faz isso não é crente ainda. Pode vir a ser, mas ainda não é. Porque quem vive desse jeito não vai herdar o reino de Deus. Quinto, por que o homossexualismo é pecado? Porque as práticas homossexuais são contrárias à sã doutrina ensinada nas Escrituras. 1 Timóteo 1, de 8 a 11, eu vou ler para vocês. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Paulo coloca aqui uma lista tanto de impuros, literalmente homens imorais, quanto de sodomitas, que são homossexuais. A lista tem a ver com esses dois tipos de pessoas, descrevendo duas formas alternativas de imoralidade que são contrárias à sã doutrina. Tanto é contrário à sã doutrina todo tipo de impureza, como ele vai citar aí, né, nesses primeiros nomes que ele coloca aí, que são os rebeldes, os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos, parricidas, matricidas e homicidas. Depois a lista do que ele chama de sodomitas, que são os raptores de homens, mentirosos, perjuros. A orientação homossexual é o resultado de uma vida de pecado, elevada à potência da pecaminosidade por Deus tirar os freios éticos e promulgar o abandono judicial contra essas pessoas. Portanto, o homossexual não é uma figura nobre dentro da sociedade, muito pelo contrário. O homossexual é aquele que, por causa dos seus pecados, ele foi abandonado judicialmente por Deus para praticar as coisas mais odiosas e mais abomináveis que podem ser cometidas aqui nesta terra. É isso que é homossexualismo. Evangelho de João, capítulo 9, de 1 a 3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou entre os seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Tem gente que vai dizer assim: ah não, mas fulano é homossexual porque ele nasceu assim. Isso daí é um castigo porque o pai e a mãe dele fizeram isso ou aquilo. A Bíblia diz que nem uma coisa nem outra. Nem uma coisa nem outra. O exemplo de um homem cego, perguntaram para Jesus: olha, por que ele é cego? O que os pais dele fizeram para que ele ficasse cego? Ou o que ele fez para que ele ficasse cego? Jesus disse: nem uma coisa nem outra. Mas a cegueira dele dá a oportunidade que eu realize a minha obra. Essa é a resposta. E que o meu Pai seja glorificado. Tá? Ninguém vai poder dizer assim: olha, eu não queria ser homossexual. Eu sou homossexual por causa de alguma coisa ruim que meu pai e minha mãe fez. E o resultado foi isso. Ninguém vai poder dizer isso. Mas o pecado é tão somente um desdobrar de uma vida. Aliás, o homossexualismo é tão somente o desdobrar de uma vida de pecados não confessados, não arrependidos, de uma pessoa que simplesmente se rebelou contra Deus, e Deus, na sua tolerância, ao invés de tirar a vida dessa pessoa, ele a pune, tirando os freios morais para que ela peque ainda mais. Estudos recentes sugerem que pessoas nascem com predisposição genética para alcoolismo. Mesmo que isso seja verdade,
isso não é uma desculpa para uma pessoa se tornar um bêbado. É desculpa? Uma pessoa pode beber, encher a cara e fazer todo tipo de bobagem e falar assim, ó, eu não queria fazer isso. É por causa da minha predisposição genética. Mas esses estudos, eles apenas dizem que uma pessoa pode ter predisposição. Ela não nasceu com gene de bêbado. Tá? Agora, nem esse tipo de estudo se concluiu sobre o homossexualismo até hoje. Não tem uma descoberta científica que diga, olha, tem algumas pessoas que nascem com um gene do homossexualismo. Não tem. Mas o que eu estou dizendo é que, mesmo se tivesse, não é desculpa para isso. Tá? Uma pessoa que nasceu, por exemplo, olha, o pai é um assassino, que é só aqui no Brasil que tem essa mordomia de assassino, prisão perpétua, tem encontro íntimo para ficar gerando filho aqui do lado de fora. Para o Estado ficar pagando e a gente ficar bancando isso tudo. Mas no nosso país tem isso, né? Aí vamos imaginar o seguinte, quer dizer então que todo filho de assassino vai se tornar um assassino? Não. De maneira alguma. Ah, mas tem o gene do assassino. É lógico que tem o gene dele. É filho dele. Agora, existe um gene de assassinato? Um gene que torna você uma pessoa predisposta a assassinar a outra? Não existe isso. Como não tem algumas coisas que são das vísceras da gente, né, que a gente não gosta de falar. Infelizmente, na minha família, do lado da minha mãe, ela tem um irmão que é homossexual. A vida inteira. Ele deve estar com 60 anos de idade, sempre foi. E teve uma fase da vida dele que ele tentou mudar de vida. E ele chegou até a se casar. A mulher é uma mulher mais velha, uma mulher muito honesta, boa, o amou de verdade. Tiveram 2 filhos homens. Né? Depois de algum tempo, quando eles já eram adolescentes, ele abandonou a mulher, abandonou os filhos e voltou para a vida do homossexualismo. Infelizmente. Hoje está velho, está tratando de uma AIDS já há quase uma década. Mas os filhos são 2 homens de verdade. Homens de verdade. Os 2 casados, com filhos, um deles presbiteriano, calvinista, muito mais calvinista do que eu, vive brigando na internet aí por causa de convicções. Homens de verdade. Então, não existe a história de gene homossexual. E mesmo que existisse, você não faz nada por causa disso. Você faz por decisões suas. Ou alguém podia dizer, que é o argumento seguinte, eu já usei esse exemplo para mostrar. Ah, mas foi a criação. Foi minha criação. Fulano foi criado na barra da saia da mãe, por isso ele é meio efeminado. Eu conheço muito homem que foi criado na barra da saia da mãe e parece um Shrek de grosso. Então essa história de que, é porque foi criado na barra da saia da mãe, ou porque veio de uma família onde tinha um que era homossexual, virou homossexual. Conversa fiada. Conversa fiada. A ciência está por aí tentando achar justificativa para o injustificável. Romanos 1 diz, estes homens são por isso indesculpáveis. Não tem desculpa. Não tem desculpa. O pastor Herbert vai vir aqui na igreja dar um estudo que ele está preparando lá. Eu já pedi para ele, não vou pedir cópia para eu mesmo dar, eu quero que ele dê estudo. Ele está preparando um estudo sobre as desculpas da Bíblia, as esfarrapadas. A Bíblia está cheia de desculpa. A gente não pense que quem inventa desculpa é só a gente hoje. A Bíblia está cheia. Você começa lá em Gênesis capítulo 3. Foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher foi a serpente. E por aí vai. Né? A Bíblia está cheia de desculpa, do começo ao fim, porque é natural do ser humano pecaminoso querer arrumar desculpa para os seus erros. E quando a nossa sociedade sai com esses estudos e essas conversas de que homossexualismo é de fundo genético, é predisposição genética, é mais uma desculpa esfarrapada. Bem revestida de pesquisa, mas é desculpa. Não acredito que seja.
eu conheço casos também. Casos de crianças que foram abusadas, de meninos que foram abusados sexualmente. E o contrário é verdadeiro. Normalmente tornam esses, no caso de meninos, homens, os tornam violentos contra. Não estou dizendo que todos os casos, mas eu tive que aconselhar um caso uma vez de um rapaz e ele era violentíssimo com todo mundo, não era só com um, mas um violentíssimo com todo mundo. E ele falava aos quatro ventos: se um homossexual cruzar na frente dele, ele espanca. Aí eu tive que conversar com esse rapaz muito tempo em São Paulo. E aí, lá no fundo daquela violência, tinha um abuso por parte de um tio. Abusou. Eu acho mais provável que o abuso homossexual contra o menino, ele produza muito mais ódio do que interesse por isso. A não ser que seja uma coisa assim. Tudo que vira hábito também, né? Não é uma coisa que aconteceu uma, duas vezes, não é uma coisa que foi criado sendo abusado, aí é outro caso. Né? Mas aí você tá lidando com uma vítima que em algum momento da vida deixou de ser vítima. Quando virou adulto, deixou de ser vítima. Então, por mais que você tenha uma criança sendo vitimizada por esse tipo de coisa, um dia essa criança cresce. E um dia ela vira um adulto. E um adulto livre e independente. Só vai continuar na vida se fizer uma opção por isso. Porque no final das contas, sempre vai ser uma opção. Um menor indefeso não é opção. E aí é um caso é um caso de polícia. É crime. Mas quando vira adulto, não é mais crime. Aí é um caso de opção, é um caso de aceitação disso. Eu acredito que deve ter história aí, as mais absurdas, a gente conhece muito pouco. Mas em nenhum lugar na Bíblia você vai achar justificativa para aquele lema lá da Maria Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim porque eu sou sempre assim. A Bíblia não tem justificativa para isso, muito pelo contrário. A Bíblia é um livro que prega transformação. A Bíblia é um livro que fala sobre regeneração. Então, por mais que você tenha uma pessoa que teve uma vida inteira pregressa assim, quando o Evangelho entra na vida dessa pessoa, tem que ter mudança, tem que ter transformação. Eu fiz um curso uma vez de visitação com a Helenivação. Ela trabalha em hospitais, especialmente com visita a doentes terminais. E ela trouxe para dar um depoimento para a gente um missionário que ela tem na equipe dela, que é enfermeiro também, trabalha no Emílio Ribas. Ele trabalha só com pacientes terminais de AIDS. Ele é aidético. Ele é aidético há 25 anos. Você olha para ele e você não diz, rosto super saudável. E a conversão dele aconteceu no hospital. No hospital, recebendo o primeiro coquetel que ele recebeu quando surgiu o primeiro, número 1. Recebendo o primeiro coquetel, uma pessoa começou a evangelizá-lo. E ele era homossexual. E assim, ele conta que quando ele chegou no hospital, ele chegou de unha pintada. Ele era travesti, ele era travesti mesmo. Sumido. Chegou de unha pintada, tinha seios, tinha implante aqui nas nádegas, numa época que era caríssimo. Ele, quando ele falou assim, não, eu era parceiro de luxo. Ele falou que quando essa mulher falou do evangelho para ele a primeira vez ele sentiu um negócio dentro dele e ele não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas o jeitão dele falar, né, que hoje ele é um cara, é um Shrek da vida. Ele diz que ele começou a virar homem de dentro para fora. Depois que ele creu no evangelho, que Jesus transformou o coração dele, ele começou a embrutecer de dentro para fora, no bom sentido. E aí a luta dele foi para esconder aquelas coisas todas que ele precisava se livrar daquilo. Ele tinha vergonha. Mas ele conta que a partir do momento que o evangelho entrou na vida dele, a transformação ela foi imediata. Ele falou, eu nunca me senti tão homem como eu me senti depois da oração daquela mulher. Falou, na realidade foi a primeira vez que eu me senti um homem de verdade.
filhos, ele tem 2 filhos adotivos, né? E tem uma vida normal. Tratamento, com tudo, com a devida segurança que ele precisa ter, mas ele tem uma vida normal. E é um missionário que trabalha dentro do Emílio Ribas, é enfermeiro também, por isso que ele trabalha lá, leva o evangelho. E aí ele vai falar isso, ele falou assim, olha, não existe nada mais poderoso que o evangelho. 1 Coríntios diz que o evangelho de Deus é poder de Deus para a transformação do homem. Então, não vem com essa que o sujeito se converteu, eu converti, mas a minha opção sexual é o homossexualismo, então eu vou ser um crente homossexual. Como os caras estão tentando emplacar, conseguiram na Europa, conseguiram na América do Norte, né? E estão tentando aqui no Brasil, de tudo enquanto é jeito, emplacar. Já tem igreja por aí que patrocina isso. Mas é uma coisa inacreditável. Se o evangelho não muda isso, então o evangelho também não vai mudar o cara que é avarento, não vai mudar o cara que é idólatra, não vai mudar o cara que é bêbado, não vai mudar o cara que bate na mulher. Aí acaba. Que argumento uma igreja tem para chegar para o cidadão que bate na mulher e falar, você não pode bater mais, que agora você é crente. Aí ele pode olhar para o lado e falar assim, mas fulano é gay, era gay, ficou crente, continua sendo gay? Ou eu creio no poder do evangelho para transformar, ou então uma coisa desconstrói todas as outras. E isso lá no início, tais fostes alguns de vós. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer assim, olha, alguns de vocês faziam essas coisas, mas fostes, o verbo está no passado, não são mais. Não são mais. Glória a Deus porque não são. Ok? Então, tem mais alguns itens aqui, mas eu vou parando por aqui. Deixa eu só fazer a leitura aqui desse último. Eu abri uma explicação e não terminei. Alguns têm uma inclinação pessoal para a mentira, mas isso não os autoriza perante Deus a enganar o próximo. Alguns são mais preguiçosos do que outros, mas isso não lhes dá o direito de se entregarem à ociosidade. Alguns têm uma tendência forte para ficar bravos, mas isso não lhes dá o direito de ofender o próximo. Alguns têm a tendência para tirar o que é dos outros. Outros são cleptomaníacos, mas isso não lhes dá o direito de saírem roubando. Todos nós temos áreas de fragilidade, cada um em um aspecto, mas isso é apenas uma das provas de que devemos vencer e devemos pedir auxílio ao Senhor para vencer. Cada um deve lutar contra as suas áreas de fragilidade, quaisquer que sejam. Do mesmo modo, tem sido argumentado que o homossexualismo é decorrente de uma predisposição genética. Isso pode ser ou pode não ser verdade, mas não importa, porque sobre todos existem o peso da luta contra o pecado e suas predisposições naturais para cometerem aquilo que a Bíblia proíbe. O homossexual, a vida homossexual é clara e diretamente proibida nas Escrituras, do mesmo modo que um relacionamento extramatrimonial é condenado na Bíblia. Eu não vou, ou seja, nem cabe a nós entrar no debate se há disposição genética ou não com alguém lá na sua faculdade. Viu? Pouco importa se tem disposição genética. O fato de você ter uma disposição genética para alguma coisa te dá isonomia para fazer isso? Então, um cara que ele nasceu com uma predisposição para ser um psicopata, ele pode sair por aí matando todo mundo. Afinal de contas, é genético. Ninguém pode fazer nada com ele. Não é assim que as coisas são. E basta um pouquinho de senso, de lógica, que a gente percebe que não é. Tá? Sodoma abriu o leque para a gente tratar desse assunto. Porque aqueles homens que chegaram na porta da casa de Ló, eles eram homossexuais. E eles queriam abusar sexualmente daqueles anjos que estavam lá. Eles não aceitaram as filhas virgens de Ló e tentaram invadir a casa. Mas o anjo do Senhor, os anjos do Senhor cegaram aqueles homens, eles ficaram desorientados. Mas a partir deste ato, os anjos dizem, realmente não há o que fazer. Junta a tua família, agora mesmo nós vamos sair daqui. É a continuação que nós vamos ver na semana que vem. Nós vamos sair daqui. Mas deixa-nos ver. Não, é agora, é já. Porque nós vamos destruir essa cidade. E aí é uma tipificação do que Deus vai fazer com os homens que Deus tem entregue ao abandono judicial, ou seja, entregue aos seus próprios pecados, e Deus tem tolerado
durante todo esse tempo. Mas vai chegar um dia que, assim como aqueles anjos ordenaram que aquilo que Deus tinha planejado, né, fosse executado por eles, eles realizaram a execução do plano de Deus e queimaram aquela cidade. O que está preparado no último dia para quem vive essa vida de pecado, que é estampada de uma forma muito ampla no quadro do homossexualismo, não que os outros pecados não sejam pecados que mereçam a mesma punição, mas aí está estampado de uma forma bem grave a questão do homossexualismo. Então eu não posso sair por aí a título de querer ser simpático, a título de querer dialogar, eu achar normal ou até mesmo bater palma para quem faz essas coisas. Não é normal, não tem que bater palma, e é motivo de grande tristeza. Se a pessoa te perguntar, por que você está triste por eu ser homossexual? Você deve responder, eu estou triste por muitos motivos. Primeiro, que você está indo contra a criação de Deus. Segundo, você está indo contra a lei de Deus. Terceiro, você está indo contra a moral e a decência. Quarto, o que você está fazendo já é sentença de uma vida de pecado. Você nem sabe disso. Mas você só está conseguindo fazer o que você está fazendo porque Deus tirou os freios éticos para você fazer coisas loucas. Quinto, o que você está fazendo é loucura. Só fazem isso pessoas que Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes contra si mesmo. Quinto, existe uma condenação anunciada nas Escrituras contra quem faz tais coisas. Sexto, ou sétimo, você não vai entrar no reino de Deus. Ah, mas e o amor de Deus? O amor de Deus está amplamente derramado sobre pessoas, inclusive como você, para transformar você, para você não ser mais assim. Porque o reino de Deus não vai ser recebido por gente assim. Vai ser recebido sim por muitos ex-homossexuais, ex-adúlteros, ex-homicidas, mas não vai ser recebido por um homossexual. E a gente precisa dizer essas coisas, com muita tristeza, sem brigar. Eu não estou com raiva de você, muito pelo contrário. Eu estou orando por você, porque o seu quadro é um quadro muito triste. E uma pergunta, que é uma dica que eu dou para você, você pode chegar para essa pessoa, olhar bem dentro do olho, porque existe uma diferença entre você e falar, e aí, vocês estão felizes? Uma coisa. Outra coisa é você olhar dentro do olho da pessoa, e aí, você está feliz? Você pode chegar para qualquer uma dessas pessoas. Elas foram feitas pelo mesmo Deus que você foi feito. Elas têm dentro de si o mesmo que você tem. Olha no olho delas e pergunta se elas estão felizes. Está feliz? Esse é o gancho para você falar do Evangelho para elas. Porque nenhuma delas, elas não podem estar felizes. E se elas estiverem felizes, tudo que a Bíblia diz está errado. Porque a Bíblia diz que uma pessoa nesse estado não tem como ser feliz. Então você já tem o gancho para falar de Jesus para ela. Vai chegar para ela e falar assim, você não é feliz. Olha dentro dos meus olhos e diz que você é feliz. De verdade. E aí, a hora de você. Eu tenho, e assim, entristece o meu coração de ter alguém na família assim. Mas tem uma coisa que eu posso dizer sobre essa pessoa, que ela é extremamente infeliz. Extremamente. Mas foi criado num lar cristão, infelizmente. O que é mais duro é isso. Então sabe o caminho. Não há nada a ser feito a não ser orar. Porque sabe, é verdade. E talvez você conheça pessoas assim, ore por elas, para que Deus toque os seus corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quão terrível, quão dramático é o quadro da nossa raça, Senhor. E se estamos, ó Deus, preservados dessas coisas, é porque o Senhor teve misericórdia de nós. Porque qualquer um de nós aqui tem todas as inclinações potenciais para viver essas coisas todas que são abomináveis ao Senhor. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Nos deu uma família, nos deu um lar, nos livrou de abusos, nos livrou de distorções. Mas acima de tudo, o Senhor, com o teu Santo Espírito, preservou o nosso coração, para que não nos inflamássemos nessas coisas. Por isso agora, ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor não nos deixe, ó Deus, cometer os mesmos pecados de Sodoma, de nos tornarmos arrogantes, orgulhosos, presunçosos, de abandonarmos o trabalho e nos entregarmos à desocupação, porque isso fatalmente pode nos levar para uma vida terrível de pecado. Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da vida daqueles, ó Deus, que estão absolutamente escravizados por essas coisas,
estão sentenciados e abandonados judicialmente. Eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia delas. E que, ó Deus, aqueles que o Senhor já escolheu na tua infinita sabedoria e no teu grande amor, que o Senhor nos permita alcançá-los, ó Deus, com a mensagem do Evangelho. E que eles creiam em Ti. E que o Senhor, ó Deus, guarde a nossa cidade, para que ela não seja tomada por esse espírito, ó Deus, de sodomismo. Que o Senhor guarde as nossas famílias, as nossas casas, nossos filhos, para que eles não sejam seduzidos por isso. E o Senhor nos ajude, ó Deus, pela Tua misericórdia e graça, a mantermos, ó Deus, a sanidade e continuarmos, ó Deus, experimentar as transformações da mente de Cristo na nossa mente, para que andemos longe do pecado e próximos do Senhor. Tenha misericórdia de nós, é a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Boa noite para vocês.